Técnico Renato. Está colocado? Tudo ok? Boa noite, Renato. Boa noite. A análise do jogo, ela passa também por o que falaram alguns jogadores aqui, eles usaram a mesma expressão, que é uma expressão comum do futebol, até quando os jogadores ficam, o pessoal fica desgostoso quando há um empate. Falaram empate com sabor de derrota. Não sei se tu compactuas com essa ideia. E mais do que isso, Renato, o jogo de hoje, ele teve dificuldade, o Cruzeiro impôs dificuldades ao Grêmio de chegar à frente e tentar gol. O Grêmio daqui a menos de uma semana, com esse mesmo time, vai ter uma situação parecida, um adversário diferente, mas uma situação parecida. O Estudiantes deve vir aqui para segurar o jogo, para fazer jogo fechado de muita marcação. O que fica desse jogo, se é que tu considera ele com sabor de derrota, para o jogo da semana que vem, que esse sim, tem que fazer gol, não pode levar gol e tem que se classificar? Bom, o primeiro tempo da gente não foi tão bom assim, porque o Cruzeiro fez uma marcação muito boa. Mesmo assim, o primeiro tempo foi igual, tirando o gol do Cruzeiro. No segundo tempo, eu procurei corrigir algumas coisas no intervalo. Acredito que nós corrigimos. O segundo tempo foi bem diferente, o Grêmio foi bem superior. Empatou o jogo, teve a chance, principalmente no pênalti que nós desperdiçamos. Quanto às equipes jogarem retrancadas, para mim não é surpresa nenhuma. Nós vimos os melhores jogadores do mundo fazer isso na Copa do Mundo e as seleções com os melhores jogadores do mundo tiveram dificuldades para penetrar. Não vai ser o Grêmio que não vai ter dificuldades. Isso é uma coisa normal no futebol. As equipes que vêm só para se defender, para não tomar o gol, para achar um gol no contra-ataque, numa bola parada, faz parte do jogo. Cabe à equipe que quer vencer ter as alternativas e tentar buscar o gol. O Cruzeiro teve uma boa presença em campo porque, infelizmente, para a gente sair na frente. Se tivesse sido o contrário, a história seria diferente. O Cruzeiro ia ter que abrir e aí ia ter os espaços. Quanto ao jogo da próxima terça-feira, é outro jogo. Até lá tem muito tempo. Esse negócio de vir só na retranca, uma equipe e outra, pelo menos contra o Grêmio aqui na Arena, pode ter certeza que vai se dar bem. Mas a maioria não vai. Não vai porque é uma equipe que vem só para se defender. Não adianta. Bate, uma hora a bola vai entrar. Mas cabe aos Estudiantes jogar da maneira que eles pretendem e cabe ao Grêmio buscar os resultados que interessam a ele. Ô Renato, e dentro dessa ideia que você fala de buscar alternativas, acredito que você, assim como o torcedor do Grêmio, ele espera que essas alternativas venham primordialmente do Luan, melhor jogador da América no ano passado e que nesse ano tem encontrado algumas dificuldades. Você tem conversado com ele, você identifica nele qual o problema? Esses problemas do Luan, de qualquer outro jogador, eu não vou expor os meus jogadores em público. Eu converso com eles, tenho conversado bastante com o Luan. O Luan fez uma belíssima partida contra o Corinthians no último final de semana. Hoje não é que o Luan tenha jogado mal, infelizmente ele errou aquele pênalti, o primeiro tempo todo do Grêmio não foi tão bom. E aí, às vezes, o jogador ele é bastante cobrado. Eu já vi craques errando pênaltis na Copa do Mundo, isso acontece, eu vou conversar com ele, vamos dar um tempo para ele, em termos de cobrança de pênaltis. Mas é um jogador que toda hora quer a bola, toda hora ele dá opção para o companheiro, ele busca o jogo, quer ajudar de uma forma ou de outra. Mas não é por causa de um pênalti que o Luan errou hoje, ou de repente, um tempo atrás, que a gente vai esquecer o que o Luan fez pelo Grêmio, gente. Pelo amor de Deus. Se a gente ficar condenando um jogador que daqui a pouco não joga bem, ou erra um pênalti, ou erra um gol em qualquer equipe e a gente crucificar, o Luan tem muito crédito comigo, tem crédito com todo mundo aqui dentro do Grêmio, tem crédito com a torcida do Grêmio, entendeu? Então, infelizmente, ele errou o pênalti hoje, mas pelo amor de Deus, né, gente? Pezinho no chão, não vamos crucificar um jogador que até pouco tempo atrás ele foi o melhor jogador das Américas, merecia, na minha opinião, estar na Copa do Mundo. Então, muito calma. Errou pênalti, está todo mundo triste, ele principalmente por ter errado, mas calma. Vamos com muita calma, que tem muito campeonato pela frente. Renato, você já consegue identificar, já fez essa análise, do motivo pelo qual o Grêmio tem criado oportunidades nos últimos jogos e não tem conseguido colocar a bola para dentro do gol? E esse problema, ele está linkado no rendimento dos centroavantes. O André tem sido muito criticado, especificamente.
Eu acho que, acima de tudo, pelo menos a gente está criando, né? O Grêmio não é o melhor ataque da competição, tem a melhor defesa da competição. A gente joga sempre em busca da vitória, mas o Grêmio está entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. E a gente tem errado gols, mas a gente tem criado, né? Muitas equipes nem sequer criam. Então, a gente tem criado, mas aí é na hora, depende da sorte, depende da qualidade da bola, onde ela cai, para qual jogador, a tranquilidade. Eu sempre passo isso para eles, que o desespero é sempre do adversário e não deles. Acontece, mas também a gente não enfrentou qualquer equipe não, gente. Se todo mundo perguntasse para mim, contra Corinthians e contra o Cruzeiro, se 4 pontos estariam de bom tamanho, antes dos jogos falava que sim. Então, se nós tivéssemos empatado contra o Corinthians no último final de semana e tivéssemos ganho hoje aqui, os 4 pontos, todo mundo, 4 pontos, jogamos contra 2 grandes equipes, todo mundo está satisfeito. O problema é que nós ganhamos fora e empatamos em casa. Isso aí faz parte do Campeonato Brasileiro. Nós enfrentamos uma grande equipe também, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro está numa semifinal, nas quartas de 2 grandes competições também. Então o Grêmio não vai ganhar todos os jogos. Ninguém vai ganhar todos os jogos. A gente procura ganhar, daqui a pouco vai tropeçar. O Campeonato Brasileiro é assim. Importante que o Grêmio continue ainda lá na frente, brigando pelo título. Renato, te preocupa a situação de que o Grêmio perdeu hoje o 4º pênalti no Campeonato Brasileiro da Série A? E também o que você pretendeu quando colocou o Douglas no segundo tempo? O Douglas era um jogador muito inteligente, que poderia deixar um jogador do Grêmio na cara do gol a qualquer momento. Até porque o Luan estava se movimentando bastante e eu coloquei mais ainda a equipe para frente com a entrada do Douglas. Tirei um volante, coloquei o Douglas para um jogador, pedi para ele jogar exatamente ali na meia e pudesse achar um companheiro melhor colocado dentro da área, que ele joga bastante de cabeça em pé. Então, o que eu tentei fazer? Coloquei um jogador que decide uma partida a qualquer momento, tirei um volante, coloquei a equipe ainda mais para frente. Eu pretendia com isso era ganhar o jogo. Até porque nós empatamos o jogo e nós tivemos a grande chance no pênalti. Então, se tivesse entrado a bola do pênalti, hoje todo mundo estaria falando aqui, belíssimas substituições, Renato. Mas futebol é assim. Infelizmente a bola não quis entrar mais de uma vez. Mas é o que eu falei, está de bom tamanho, a gente buscou a vitória, não deu. Também tem que dar méritos para o nosso adversário. Renato, não é a primeira vez que você vem para a coletiva e lamenta o fato de que o Grêmio não fez um dos tempos bem. Hoje você fala que o primeiro tempo não foi muito bom do time. Nesse momento da temporada, com o retorno do Campeonato Brasileiro começando, decisão de Libertadores na semana que vem, o quanto que isso pode interferir no time, no rendimento, esse fato de em alguns jogos ter sempre um tempo onde você não está gostando do time? Não vai influenciar nada. A gente trabalha para jogar sempre os 90 minutos bem. Infelizmente nem sempre é possível, mas eu estou muito contente com a minha equipe. É muito difícil você ver uma equipe de futebol jogar bem os 2 tempos, todos os jogos. Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas o Grêmio vem bem no campeonato, vem muito bem. O que aconteceu no primeiro tempo é que a gente errou muitos passes e a gente proporcionou o contra-ataque do Cruzeiro. Esse foi o nosso grande problema. Proporcionar o contra-ataque para o Cruzeiro, porque nós estamos errando os nossos passes, que dificilmente o Grêmio erra nessa situação do jogo. Mas acontece, não é que o Grêmio tenha jogado mal no primeiro tempo. O Cruzeiro se fechou, buscou o contra-ataque, o Grêmio infelizmente errou esse espaço, proporcionou esse tipo de jogada para o Cruzeiro. Se o Grêmio faz o gol no primeiro tempo e o Cruzeiro ia ter que sair, a história seria bem diferente. Mas não é que o Grêmio tenha jogado tão mal assim, não. O Grêmio jogou mais ou menos como o Cruzeiro. É muito mais fácil você se defender do que você criar. Mas no segundo tempo o Grêmio amassou a equipe do Cruzeiro. Essa foi a realidade. Nós acordamos, inclusive, mais para o segundo tempo, já que o primeiro tempo a gente aceitou muito o que estava acontecendo. Melhoramos e foi o Grêmio e, no final das contas, nós merecíamos ter ganho. Mas nem sempre. Não adianta você jogar melhor, você vai ganhar. Às vezes você vai tropeçar também. Renato, tu tens uma troca que ela é comum e corriqueira, acontece em praticamente todas as partidas, que é a troca do Léo Moura, ou pelo Léo Gomes ou pelo Alisson, né, com a puxada ali do Ramiro para a lateral. Não te preocupa ter que começar sempre a partida com uma troca quase que sempre anunciada em relação principalmente à questão física do Léo Moura? Já há uma conversa, de repente, com o Léo Moura e o Léo Gomes
para que o Léo Gomes vire o lateral direito do Grêmio? Não, isso é um problema que eu tenho que resolver com o meu grupo, resolver com os jogadores. Realmente o Léo Moura tem de uma certa idade, mas o Léo Moura é o Léo Moura, né? Então ele é aquilo que eu falei. A gente não começa a achar, com todo o respeito à tua pergunta, a gente não tem que começar a achar defeitos na equipe do Grêmio, porque o Grêmio empatou o jogo hoje. O Grêmio tem muito crédito com todo mundo, o Grêmio vem muito bem no campeonato, o Grêmio vem muito bem na Libertadores, entendeu? Então não é porque daqui a pouco tropeçou, é porque esse tem uma certa idade, esse tem que sair do time, esse não está bem, aquele não faz gol, esse não está correndo. Não é assim. Deixa que esse ponto é um problema meu, pode ser que eu resolvo com meus jogadores. Renato, voltando ao Douglas, né? Como tu disse, muitos times vêm retrancados contra o Grêmio. Cresce a importância de um jogador como o Douglas, que tem um poder de passe e também de infiltração muito grande? Sim, cresce, por isso que eu coloquei no jogo, mas o Douglas é um jogador que, gente, ele ficou 18 meses sem jogar. Então ele está voltando aos poucos. O Douglas ainda não está na melhor forma física dele. O Douglas ainda precisa perder 2, 3 quilos. E o Douglas está voltando depois de 1 ano e meio. Então é difícil você colocar um jogador assim de cara e ele render tudo que ele sabe. O Douglas ele vai rendendo, principalmente nesse tipo de jogo, entrando nas partidas. Uma que outra que ele começa jogando, vai se readaptando. Mas não é fácil para qualquer jogador, independente da idade, você ficar 1 ano e meio parado e você voltar com tudo. Ele vem nos ajudando e pode ter certeza que ele vai continuar nos ajudando pela qualidade que ele tem e pela inteligência dele jogando futebol. Nas últimas entrevistas, em uma delas, você citou, Renato, a questão da postura do Grêmio, de procurar o gol, de também saber se defender, elogiando o futebol do Grêmio que a gente conhece. Nessa reta final, no retorno do Campeonato Brasileiro, como é que você espera os adversários? Seja uma equipe média do futebol brasileiro, seja clássico. Você espera equipes fechadas aí atucanando a vida do Grêmio aqui? Bom, aí vai depender do que as outras equipes pensam, né? Se eu falar de como eu queria as equipes, os caras estão falando, você tem que se meter no teu esquema de jogo, não no esquema do adversário. Também vai depender muito do que as equipes precisam no campeonato, o que elas pretendem no campeonato. Eu estou vendo muitas equipes jogando só para se defender. E estou vendo essas equipes brigando para não cair para a segunda divisão. Então, tudo tem seu preço. A minha equipe sempre busca as vitórias. E vocês são testemunha disso. O Grêmio está entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, cada um busca o que quer. Acima de tudo, você tem que ter o seu treinador com coragem. Com coragem para botar teu time para buscar as vitórias. Aí não sei se todo mundo tem essa coragem. Se não tem, se retranca. Se retranca, briga para não cair. Aí faltam aí agora 17, 18 rodadas, 18. E aí é com cada um, 17. Aí cada um busca o que quer, o que pretende, se tem coragem. Vai vir aqui dentro, independente de como jogar, pode ter certeza que o Grêmio vai jogar para ganhar. O Grêmio joga assim fora de casa, respeito qualquer esquema de jogo, mas o Grêmio joga para ganhar. Renato, o Grêmio abre o segundo turno com 37 pontos na 4ª colocação, a 5 pontos do líder São Paulo e a 4 do vice-líder Internacional. O quanto, faltando essas 18 rodadas aí para o final do Campeonato Brasileiro, essa distância é considerável, te preocupa, ainda pensando na busca pelo título, tendo que conciliar a Libertadores da América junto? É um problema bom que a gente tem, né? É uma situação normal. Aí vocês têm que voltar um pouquinho no passado e ver o que aconteceu durante esse campeonato. O Internacional, que não tem nada a ver com o Internacional, e o São Paulo, eles são obrigados a brigarem pelo título. Porque se você for fazer o levantamento dessas equipes, elas vão jogar 50 e poucas partidas no ano todo. Vê quantas partidas o Grêmio vai jogar. Então, muitas partidas, o Grêmio jogou com uma equipe totalmente diferente. E vai jogar algumas partidas nesse campeonato. E o Grêmio está encostadinho neles. Aí é outra história se o Grêmio estivesse disputando só um campeonato. Você jogar uma partida por semana, você tem todo o tempo para recuperar seu jogador, tem todo o tempo para treinar, tem todo o tempo do mundo para fazer tudo, enquanto as outras equipes, né, precisam poupar alguns jogadores, viagens, essas coisas todas. Mas o Grêmio está bem. Apesar de tudo isso, o Grêmio está lá, está encostadinho neles. 4, 5 pontos no Campeonato Brasileiro não é muita coisa, não. A gente vai continuar brigando pelo brasileiro, sem dúvida alguma. Mesmo que daqui a pouco, e a gente vai tropeçar de novo, sem dúvida alguma, mas tem os confrontos ainda. Então, o campeonato tem muita coisa ainda para acontecer.
Só para não deixar a questão dos pênaltis passar, Renato, a gente sabe que você faz muito bem esse papel de defesa do jogador aqui, mas são 4 pênaltis no Campeonato Brasileiro desperdiçados. A gente conhece muito bem, vai ter cobrança e vai ter também intensivo de treinamento de pênalti, porque tem uma disputa aí de mata-mata que pode ter uma decisão de pênaltis, né, contra o Estudiantes e que não dá para perder, né, Renato? O Grêmio, eu falo por mim, falo pelo meu grupo, é um grupo que mais treina pênalti no Brasil, pode ter certeza. Por que eu falo isso? Porque o Grêmio está disputando uma Libertadores, o Grêmio está disputando, estava até a semana passada disputando uma Copa do Brasil, e a gente sabia que a gente podia decidir isso tudo nas penalidades, como pode acontecer na próxima terça-feira. Então, o meu time treina muitos pênaltis, todos eles. Porque vocês não enxergam, porque eu não deixo, os portões estão fechados, mas exatamente porque os portões estão fechados que a gente treina bastante. Agora, na hora, a gente vê e pede para fulano, Beltrano, Ciclano ir lá e bater, mas não é por falta de treinamento. Treinamento a gente treina e treina bastante. Vamos continuar treinando, porque na próxima terça-feira a gente pode decidir isso nas penalidades, coisa que é normal na Libertadores, mas não é por falta de treinamento, não. Então, quanto a isso, a pênaltis, não me preocupa, não. Até porque esse ano mesmo, há um tempinho atrás, nós ganhamos a Recopa nas cobranças de pênaltis. Então, também a gente tem que lembrar as coisas boas. Aí vocês estão me lembrando, o Grêmio nos últimos jogos, né, errou 4 pênaltis. Concordo com vocês que é uma média alta. Nós temos que melhorar, concordo. Mas também eu tenho que lembrar vocês que há um tempinho atrás nós ganhamos a Recopa nas cobranças de pênaltis. Então, não está tão errado assim as coisas. Renato? Não, pode. Está com frio? Ou um pouquinho, igual você. Não, está todo encolhido? Friozinho, Renato. Renato, o Everton vem tendo grandes atuações na equipe do Grêmio. Até onde tu acha que ele consegue crescer, sendo agora convocado para a seleção brasileira? O Everton, para mim, não é surpresa nenhuma, né? É um jogador que vem se destacando já há bastante tempo. Cobramos, conversamos com o Everton, corrigimos o Everton em muitas coisas, e ele soube escutar, soube ouvir. A mesma coisa estava acontecendo com o próprio Pedro Rocha. Ele escutou, evoluiu bastante, a mesma coisa com o Everton. É um garoto que tem 21, 22 anos, vem jogando e jogando muito, e merecidamente está na seleção brasileira. Então, a tendência para um jogador desse jogando, do jeito que ele vem jogando e sendo convocado para a seleção, é a confiança dele ir aumentando a cada jogo, já tem a minha confiança, e o rendimento dele pode ter certeza que vai crescer ainda mais, porque no momento que você faz as coisas com a confiança de todo mundo, e principalmente a própria confiança que ele vem tendo para jogar, pode ter certeza que ele vai crescer muito ainda e vai nos ajudar, e esperamos que essa ajuda toda ele possa dar para a seleção brasileira também. Obrigado, Renato. Pessoal, na sequência, o presidente Duda vai atender vocês. Tudo bem, Duda? Tudo. Boa noite. Duda, o Grêmio está no momento, né, aí do Campeonato Brasileiro de afirmação na briga ainda por uma parte alta, só que na terça-feira tem a Libertadores da América. O quanto você acha que esse momento que o Grêmio vive, né, dificuldades às vezes encontradas com uma eliminação na Copa do Brasil, hoje esse resultado ruim, podem influenciar, especialmente para aquele torcedor que hoje vaiou o Grêmio em algumas oportunidades? Não, você viu que a gente foi eliminado da Copa do Brasil e se recuperou rápido, né? Já lá no Itaquerão fez uma grande partida, primeira vez que um time gaúcho ganha do Corinthians no Itaquerão. Então foi uma recuperação rápida e vai acontecer de novo, principalmente porque hoje não foi nenhuma tragédia, a gente apenas empatou um jogo que podia ter ganho. Então, eu confio numa recuperação rápida e alto astral. Primeiro temos um jogo em Curitiba, mas terça-feira alto astral e vamos com tudo. Você acha que muda muito, Duda, da Copa Libertadores da América para o Campeonato Brasileiro? Afinal de contas, são 2 grandes jogos, né? Primeiro um clássico do futebol brasileiro contra o Cruzeiro e agora um clássico do futebol sul-americano, a gente pode colocar assim,
contra a equipe do Estudiantes de La Plata. Qual a motivação que o Grêmio vai ter? Essa semana vai ser também de recuperação psicológica, porque alguns jogadores saíram do gramado falando que o jogo de hoje teve um empate, foi um empate com gosto de derrota. Eu acho que já faz muito tempo que eu noto e tenho a impressão, e acho que muita gente concorda comigo, que são competições realmente diferentes. A Libertadores me parece um campeonato, um torneio mais pegado, assim, uma coisa mais, né? Simplesmente porque tem argentinos, tem uruguaios, então a coisa me parece mais pegada, é diferente mesmo. Mas o Campeonato Brasileiro é dificílimo, tem times de alta qualidade, como esse nosso adversário de hoje, o Cruzeiro. Eu fiquei impressionado com a eficiência da marcação do Cruzeiro, principalmente. Então, realmente, nós podíamos ter ganho, mas empatamos contra uma grande equipe. Duda, o torcedor, ele se acostumou recentemente com conquistas, com títulos, mas ele anda impaciente. E nós vimos hoje na arquibancada isso, inclusive com vaia sobre o Luan. Como acalmar esse ambiente, tendo em vista uma decisão que o Grêmio tem na próxima terça-feira? Como fazer com que o torcedor seja o aliado, não o principal adversário? Na sua pergunta já está a resposta. Isso acontece porque o torcedor se acostumou a ganhar. Realmente, em 1 ano e meio foram 4 títulos importantes, então o torcedor está bem acostumado, eu diria, né? Mas em termos de ficar mais exigente, está mal acostumado. Então, mas eu acho que, como em quase tudo no futebol, a grande resposta a grande solução está em ganhar. Não tem outra. Presidente Duda Kreff, será que, dentre os fatores desse incômodo da torcida, o Grêmio hoje empatou com o Cruzeiro, que é campeão da Copa do Brasil? O Grêmio está no G4, independente dos jogos de amanhã. O Grêmio vai para terça-feira para uma decisão, é verdade que em desvantagem, mas vai para uma decisão dentro de uma Libertadores da América. Será que essa impaciência não tem a ver com algo que o torcedor há muito não via, que é um melhor momento numa competição, no caso do Campeonato Brasileiro, do rival? Tem um pouco da rivalidade local nessa excitação do torcedor velhice, de uma cobrança que pode até se considerar exagerada? Eu acho que tem, sim. Eu vou te dizer que a gente que é experiente, né, Zé, a gente que está há tempo aqui, a gente sabe que isso existe, é verdade. O torcedor vem do Grêmio e do Internacional, quando é o contrário, vem para o estádio com mais bem-humorado se o adversário tiver perdido, tiver tido um mau resultado momentos antes. Isso é normal, acho que existe sim, acho que você tem razão. Duda, se por um lado o Grêmio está num momento mais turbulento em relação à torcida, por outro lado, quem construiu tudo isso em relação à expectativa que a torcida tem foram vocês mesmos. Por um lado, tu obviamente fica triste com o resultado de hoje, mas por outro, tu como um dirigente que trabalha pelo Grêmio, provavelmente também fique orgulhoso por isso que já está construído e por essa cobrança, digamos assim, da torcida gremista? Sem dúvida, me sinto muito orgulhoso pelo Grêmio nesse último ano e meio ter ganho 4 títulos, inclusive o do Gauchão, que me orgulha muito, porque fazia muito tempo que o Grêmio não ganhava, e é uma disputa aqui, né, dentro de casa, da nossa casa, nós contra o Internacional, praticamente. Então, sim, me sinto muito orgulhoso e me sinto contente. Tu pegasse muito bem, me sinto contente que haja essa cobrança, até às vezes exagerada. Muito pior seria o contrário. Uma torcida acostumada a perder e quando o time vai mal e empata uma partida como hoje contra um grande adversário, empata, podia ter ganho, né, se nós tivéssemos convertido o pênalti, e ela ficasse satisfeita, tranquila. Não, empatamos com o Cruzeiro, o grande Cruzeiro, que bom. Não, eu gosto que seja assim mesmo, a torcida fica frustrada, chateada, nós tínhamos que ter goleado o Cruzeiro, é isso aí, assim que tem que ser. Duda, é o momento mais difícil da temporada para o Grêmio, com a eliminação da Copa do Brasil, um empate como esse, tendo que reverter um resultado na terça-feira, em termos daquilo tudo que foi feito do ano passado para cá. Esse é o momento mais difícil? Não, é um momento difícil, como são todos para o Grêmio no futebol brasileiro, porque o Grêmio joga em alto nível e contra grandes adversários o tempo todo, então todos os momentos são difíceis. Eu não acho que esse seja um momento tão difícil, porque o Grêmio tem todas as condições de passar na Libertadores adiante,
né? Tem todas as condições de reverter o resultado lá da Argentina e está no G4. Já faz um tempão que a gente está no G4, então acho que é um momento bom, continua sendo um momento bom. Presidente, falou da Libertadores, né? Não tem como não falar do último jogo do Estudiantes. O time de La Plata venceu com muita autoridade o Boca Juniors e vem com uma vantagem pequena, é verdade, mas com uma vantagem para a Arena. O que esperar dessa partida e do comportamento do time do Grêmio, já que o Estudiantes vem bem e com vantagem? Partida difícil, dificílima, vai ser uma guerra, no bom sentido, evidentemente. O Estudiantes ganhou, acho que foi naquele mesmo estádio lá, né? Ele ganhou lá no estádio do Quilmes, ganhou do Boca 2-0, então eles lá realmente eles jogam muito bem, é um time jovem, né? Que muito aguerrido e que vai bem. Eu espero que aqui eles não joguem tão bem assim, mas acho que mesmo que joguem, o Grêmio aqui na Arena tem muita qualidade técnica, toca muito bem a bola e tem todas as condições de reverter o resultado. Duda, o que dizer para o torcedor nesse momento que, apesar do Grêmio estar no G4 brasileiro, estar vivo na Libertadores, mas claro, saiu, e a gente notou isso no torcedor em geral, com uma certa frustração pelo empate em casa, o rival se distanciando mais um pouco, São Paulo também abrindo mais um pouquinho na ponta da tabela. Tem como passar uma tranquilidade maior para o torcedor, né, passar aquela palavra de incentivo nesse momento em que o Grêmio tem essa decisão na próxima terça-feira e segue ainda vivo no Brasileiro, já tem jogo no sábado? Sim, eu aproveito essa tua pergunta para dizer para o torcedor, fique tranquilo, continue confiando no Grêmio, assim como eu confio muito no meu treinador, na minha comissão técnica, no meu grupo. Podem confiar, o trabalho está sendo muito bem feito. O Grêmio treina pênalti, sim, bastante, e se precisar, nós vamos acertar os próximos. Hoje quem perdeu o pênalti não foi o Luan, fomos todos nós perdemos aquele pênalti, e vamos acertar os próximos, e vamos adiante, o trabalho é bem feito, o torcedor esteja conosco, porque no fim do ano a gente vai comemorar mais alguma coisa. Obrigado, presidente. Pessoal, amanhã 15h30 a representação lá no CT. Boa noite para todos.